Olá, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula do curso de formação de coach de bem-estar e emagrecimento. Muito obrigada pela sua presença nesse segundo dia de aula. Obrigada por você que assistiu a aula ontem na transmissão ao vivo ou você que assistiu depois. Muito obrigada, gostaria de agradecer imensamente você estar acompanhando este curso. Hoje, então, é a nossa segunda aula, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de tudo aquilo que a gente vem abordando já desde a nossa primeira aula. Bom, eu gostaria primeiramente de pedir que você tenha sempre um papel e caneta em mãos para fazer anotações, tá? Esse módulo introdutório, que é composto pela aula de ontem, a de hoje e a de segunda-feira, ele já faz parte do primeiro módulo do curso. Então é importante que você esteja sempre atenta a todas as informações passadas aqui nestas aulas, que você tome nota daquilo que você considera mais importante, das suas dúvidas, tá? Tenha sempre papel e caneta em mãos, ou bloco de notas, onde você achar melhor fazer as suas anotações, tá? É sempre importante a gente ter aquilo que eu chamo de caderninho dos nossos insights, né? O espaço dos nossos insights. Pode ser um caderno, pode ser uma agenda. Eu costumo usar sempre uma agenda para anotar todos os insights que eu tenho ao longo do dia, tá? Porque muitas vezes a gente acaba tendo uma ideia e depois, se a gente não anota, a gente pode acabar esquecendo daquela ideia que a gente teve, aquele insight que a gente teve. Então, aquilo que a gente chama de espaço de insights, tá? É importante a gente ter sempre isso à mão, tá? Para a gente sempre anotar um insight, uma nova ideia, tá? A gente não confiar somente na nossa memória, certo? Então, faça sempre as anotações. Se você chegou aqui nessa segunda aula e você ainda não assistiu a primeira aula, eu recomendo que você, antes de dar continuidade nessa aula, você assista a primeira aula, tá? Porque o conteúdo passado, ele é sempre sequencial, tá? Então, sempre o conteúdo da segunda aula, ele vai ser sequencial da primeira, da terceira vai ser sequencial da segunda e assim por diante, certo? Bom, na aula de hoje, então, a gente vai abordar um pouco das técnicas, né? Ontem a gente falou, então, que o nosso processo de coaching, ele é um método estruturado por técnicas e ferramentas, e hoje a gente vai aprender a respeito das técnicas, tá? Quais são as técnicas, qual a diferença entre técnica e ferramenta, tá? Como eu vou estruturar também, como eu vou fazer a estruturação da minha primeira sessão, tá? Nós vamos hoje fazer um mapa mental, né? Um ensaio mental de como vai ser essa sua primeira sessão, certo? Então, antes da gente começar com as técnicas, antes da gente começar com a estrutura da sua primeira sessão, o primeiro ponto que você vai precisar definir agora é se você vai fazer atendimentos presenciais ou online, tá? Por experiência própria, eu sugiro que você comece a ter experiência dos dois ambientes, tá? No ambiente virtual, né? Ou seja, atendimentos online e atendimentos presenciais, tá? Para você sentir a diferença entre um e outro, e é só você que vai dizer qual você se adapta melhor e qual aquele você se sente mais à vontade em conduzir o seu trabalho, tá? Então, é importante você ter essa definição, porque as características entre um e outro podem mudar um pouco, tá? Este curso que você está fazendo neste momento, ele tem técnicas e ferramentas que valem tanto para o atendimento online como no atendimento presencial, tá? Isso não tem diferença, tá? O que você está aprendendo aqui comigo, você vai poder aplicar nos dois ambientes de trabalho, tá? Tanto online quanto presencial. Mas para a gente fazer, né, um ensaio mental de como vai ser essa sua primeira sessão, seu primeiro atendimento, é importante, a partir de agora, você já começar a pensar, né? Como vai ser esse atendimento, né? Eu vou começar pelo online, eu vou começar pelo presencial.
na minha experiência, né, própria, eu comecei com atendimento presencial, tá? Então, eu comecei com atendimentos presenciais, tá? Atendimentos pro bono, né? Então, o que é o atendimento pro bono? É o atendimento onde a pessoa tem, né, o processo de coaching gratuitamente. Ou, se for presencial, ela tem só o custo da locação da sala que você vai utilizar para fazer o atendimento, tá? Então, é muito provável que você também, no início dos seus atendimentos, da sua carreira, que você comece por atendimentos pro bono, tá? Eles são muito importantes para você começar a ganhar experiência, ganhar prática, ganhar suas primeiras provas sociais, né? Que são os seus primeiros depoimentos dos seus clientes, né? Que eles vão dizer para outras pessoas que eles tiveram atendimento com você, que foi positivo, né? Eles podem fazer postagens nas redes sociais e você pode usar isso, né, como depoimento para você fazer o início da sua divulgação. Então, é muito provável que você comece também com atendimento pro bono. Então, o atendimento pro bono é esse atendimento que a gente oferta gratuitamente para algumas pessoas, né? Algumas vagas apenas, né? Você vai definir o número de vagas que você tem na sua agenda e você vai ofertar essas vagas, né, para algumas pessoas. Podem ser pessoas conhecidas, podem ser pessoas dos seus contatos, das suas redes sociais ou indicação de pessoas que você conhece, tá? Então, esse primeiro atendimento, né, vamos imaginar que ele vai ser um atendimento pro bono, né? Então, ele vai ser online ou ele vai ser presencial, tá? Se você optar pelo atendimento online, você já pensou onde você vai realizar esses atendimentos? Então, vai ser na sua casa, vai ser no seu ambiente de trabalho, onde vai ser, né? Apesar de parecer muito simples, o atendimento online, um bom atendimento online, ele precisa ter a mesma característica, né, a mesma qualidade do que um atendimento presencial. Então, para eu preservar essa qualidade, eu preciso também escolher muito bem onde eu vou atender, como eu vou atender, né, como eu vou me apresentar fisicamente para essa pessoa, qual vai ser a imagem que eu vou transmitir para essa pessoa, né? Tenho certeza que você, como profissional, quer transmitir uma imagem de profissionalismo, de confiabilidade, de respeito, né? Então, a partir de agora, você também precisa começar a pensar na sua autoimagem, né? Então, por exemplo, se eu marco um cliente no primeiro horário da manhã, então, mesmo que eu vá fazer esse atendimento online e na minha casa, nesse horário marcado, né, no primeiro horário marcado, eu preciso estar apta para receber essa pessoa em atendimento como se eu estivesse atendendo num ambiente físico, tá? Então, da mesma forma que eu estaria atendendo num consultório ou num escritório compartilhado, num ambiente profissional, eu preciso manter essa mesma qualidade nesse atendimento que eu vou fazer em ambiente domiciliar, né? Ou seja, na minha casa. Então, eu preciso começar a pensar nessa minha autoimagem que eu vou transmitir, né? Quais são as vestimentas que eu vou escolher para fazer esse atendimento com o meu cliente, né? Que ambiente eu vou demonstrar para o meu cliente, né? Então, se é a minha casa, eu preciso procurar um ambiente que seja tranquilo, né? Que transpareça tranquilidade, que eu não seja interrompida por ninguém, né? Que eu tenha ali um pouco de privacidade com o meu cliente, né? Porque mesmo no ambiente virtual, tudo que o seu cliente, que chega até o seu cliente, está sendo visto e observado, né? Então, tudo pode ser analisado por ele, né? A sua postura, a vestimenta que você escolheu, o ambiente, né? Todo o cenário aqui em volta, tudo isso vai ser olhado, visto, observado, analisado, tá? E você também, como profissional, você precisa pedir também para o seu cliente, quando ele opta, né, por te contratar em atendimento online, que ele também reserve esse tempo devidamente, né? Mesmo sendo online, ele precisa reservar esse horário na agenda dele, ele precisa também procurar um local tranquilo para estar com você, né? Então, eu gosto sempre, antes, né, do primeiro atendimento,
e posteriormente também dos demais atendimentos, mandar sempre uma mensaginha de confirmação um dia antes para ele, tá? Pode ser no WhatsApp, pode ser no e-mail, né? Isso vai depender de qual contato que você tem com esse cliente, tá? Então, vamos supor que você tenha o contato dele pelo WhatsApp e você vai mandar uma mensagem de confirmação um dia antes e essa é a primeira sessão. Então, junto com a confirmação, eu gosto sempre de frisar para ele, né? Então, eu mando: olá, fulano, tudo bem? Gostaria de confirmar o nosso horário amanhã às 15 horas, né? O nosso atendimento, nosso primeiro atendimento online. Eu vou mandar para você o link, né, de acesso do ambiente onde a gente vai se falar, né? E eu gostaria também que você reservasse, né, um local tranquilo para que a gente possa se falar, né, nesse momento e para que a gente possa manter a mesma qualidade do presencial, tá? Para que essa qualidade não se perca. Então, por que é importante eu frisar isso já no primeiro momento, tá? Já para a primeira sessão eu preciso frisar isso. Porque se eu não fizer isso, se eu não disser isso para ele, eu tenho uma grande chance dele chegar no atendimento, né? Se conectar comigo no atendimento e ele estar junto com outras pessoas, né? Às vezes eu vou falar com uma cliente e ela não reservou aquele espaço, aquele tempo, e ela está ali num momento informal, onde o marido está junto, onde o filho está junto, tá? E é natural das pessoas que quando elas estão sendo observadas por outras pessoas, que elas não se sintam tão à vontade, né? Que elas não se abram devidamente como a gente gostaria, né? Porque, como a gente disse ontem, né, a gente precisa se conectar com o cliente, a gente precisa ouvir o que ele tem para dizer, a gente precisa ouvir a história dele. Então, a gente precisa que ele esteja aberto também para dizer, né, o que ele veio para nos contar. Então, ele precisa estar devidamente se sentindo confortável, se sentindo bem, né, neste ambiente, né, sem a influência de outras pessoas, né, de críticas muitas vezes de outras pessoas, né, onde ele não vai poder se abrir como nós gostaríamos de ter esse momento só nosso, esse momento específico do nosso atendimento, tá? Então é importante você frisar isso para ele já nesse primeiro contato para a primeira sessão, tá? Isso é uma preparação para o nosso atendimento online, tá? No atendimento presencial, eu vou mandar também uma mensagem de confirmação, mas eu não preciso frisar isso porque é natural, né? Que ele vai vir até o meu espaço, né? Que ele muito provavelmente venha sozinho, né? Ou venha sozinha para este atendimento. Eu não preciso deixar essa observação, tá? Nesse primeiro contato. Então, esse pré-contato que você vai ter, essa confirmação e essas observações são muito importantes que você faça nesse primeiro momento, certo? Depois que você definir o ambiente que você vai escolher atender, né, se vai ser online, se vai ser presencial, né, você já vai começar a imaginar tudo isso, como que vai ser esse primeiro atendimento, essa primeira sessão. Eu preciso também me atentar quanto à energia dessa sessão, porque assim como numa conversa, no encontro, existe uma troca de energia, né, entre cliente e profissional. E metade do que chega dessa energia é sua, né? É sua como profissional. Metade é sua e metade é do seu cliente. E nem sempre, não é todos os dias que a gente está com aquela energia alta, né? Que a gente está reverberando todo aquele alto astral, aquela alto energia. E a gente precisa sempre manter a qualidade dos atendimentos. Eu não posso assim, porque hoje eu estou num dia que eu estou com alta energia, eu tenho um atendimento uau, um atendimento ótimo, né? E o dia que eu estou com uma energia um pouco mais baixa, já tive um dia corrido, um dia cansativo, um dia estressante, estou com minha energia baixa, que eu vou ter um atendimento baixo, né, que eu vou ter aquele atendimento sonso, aquele atendimento xoxo, né, que a gente chama. Então eu preciso me preocupar em manter a minha energia alta antes do atendimento, né. Então eu particularmente, quando estou num dia
que eu acordo e não tô tão bem e vou fazer um atendimento logo em seguida, eu faço um exercício bem rapidinho, né, para eu resgatar a minha energia. Até este exercício eu aprendi em um treinamento, né, que é eu puxar bem forte 10 yes, né, e eu poder trazer essa energia de volta. Então, no dia que você estiver se sentindo meio para baixo, com energia baixa, né, eu vou ensinar esse exercício para você fazer antes de você ter esse atendimento, tá? Então, você vai puxar 10 vezes yes, bem forte, assim, yes, 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 yes. 10 vezes, tá? Ou quantas você achar necessário para você resgatar essa sua energia, tá? Para você trazer esse astral alto para sua energia, tá? Para que a sua sessão possa fluir de forma bem alto astral, alta energia, uma energia bem contagiante, tá? Porque, como eu falei ontem, a sua primeira sessão é o momento mais delicado, é um dos momentos mais importantes para você criar essa conexão com o seu cliente. Então é importante que a gente sempre esteja lá em cima, né? A gente vai ser esse agente que vai motivar a pessoa, que vai impulsionar a pessoa, né? Então não adianta eu querer que a pessoa esteja super motivada, super dedicada, super entusiasmada, se eu for aquela pessoa que eu mesma não dou esse exemplo, eu mesma não trago, né, esse entusiasmo no meu olhar, né, nas minhas atitudes, em como eu conduzo essas perguntas, essas técnicas e essa sessão, tá? Então, vamos trazer essa energia bem para cima, tá? Você pode fazer esse exercício. Pode parecer, quando eu vi a primeira vez, eu achei meio bobo, meio besteira, mas realmente faz todo sentido no dia a dia, né? Pra gente trazer essa energia pro alto, trazer essa energia para cima, tá? Agora que a gente já abordou essas questões, a gente vai começar a entender a estrutura da nossa primeira sessão, tá? E como que eu vou estruturar esse primeiro atendimento, tá? Eu vou abordar hoje com você especificamente a primeira sessão, tá? Algumas coisas a gente usa em todas as sessões e algumas coisas a gente vai usar especificamente, né? Alguns temas, algumas abordagens a gente vai utilizar especificamente nesta primeira sessão, tá? Então, como que eu vou começar a sessão? Lembra que eu falei que a gente vai fazer hoje, assim, um ensaio mental da primeira sessão? Vamos imaginar, então, essa primeira sessão, tá? Vamos imaginar que você agendou a pessoa, que você já confirmou a pessoa, que você já fez os avisos para ela que você tinha que fazer e ela chegou até você, né? Seja no ambiente virtual, online, ou seja, no ambiente presencial. Ela chegou até ali com você. Então, a gente sempre usa no início um quebra-gelo, né? O que é esse famoso quebra-gelo que a gente usa, né, nas sessões, né? Eu começar a sessão falando sobre amenidades, né? O que são amenidades? São temas leves, coisas cotidianas no dia a dia, né? Então, olá, fulano, tudo bem, né? Seja bem-vindo aqui ao meu espaço, a essa primeira sessão, né? Como você está? Como você passou sua semana? Nossa, tive uma semana corrida, né? Conta um pouco, né, do seu dia, como foi o seu dia, como você chegou até ali, né? Esse início, ele é chamado de um quebra-gelo. Então, pode ser que você já conheça a pessoa, né? E se você já conhece a pessoa, você já tem um pouco mais de intimidade para falar com ela, você já tem algum assunto pendente, geralmente, né? Que você já conversou com a pessoa de outros assuntos, ou se ela for uma pessoa que você não conhece ainda, então você se utiliza desse quebra-gelo, tá? Então você vai perguntar se está tudo bem, como ela passou a semana, como ela chegou até ali, ou como foi o dia dela. Enfim, você vai se utilizar desse momento para fazer um quebra-gelo, tá? Depois, você vai fazer uma breve apresentação sobre quem você é. A mesma coisa, se você já conhece a pessoa, você vai julgar se é necessário ou se não é necessário. Mas vamos imaginar um cenário onde é uma pessoa que você não conhece, tá? Uma pessoa que você só conhece de redes sociais, só trocou algumas mensagens, alguns e-mails, e essa pessoa veio até você. Então, ela te conhece superficialmente, né, das redes sociais, através das suas postagens, daquilo que você compartilha, mas ela ainda
não tem assim uma apresentação pessoal sua, né? Ela não ouviu ainda você dizer quem você é, como você conduz o seu trabalho, qual a sua história. Então esse é o momento em que você vai se apresentar um pouco para ela. Então, no início, é natural também que você ainda não tenha uma vasta experiência, né, profissional ainda de atendimentos, né? Então você vai começar dizendo: eu sou fulana, né? Como se fosse eu, né? Como eu comecei, né? Olá, eu sou a Fernanda, né? Então eu sou coach de bem-estar e emagrecimento. Eu sou pesquisadora no ramo de alimentação saudável, hábitos saudáveis, né? E eu tenho também uma história pessoal com os hábitos saudáveis, né? Eu transformei a minha vida através dos hábitos saudáveis, né? E eu perdi 25 quilos ao longo da minha vida e mantenho até hoje. Então, nesse momento de apresentação, você pode usar tanto um breve relato da sua experiência profissional, como da sua experiência pessoal. Tenho certeza que você que escolheu trabalhar nesse nicho, você tenha alguma experiência íntima com qualidade de vida, bem-estar e talvez até mesmo emagrecimento, tá? Então, nesse momento, você pode se utilizar dessa sua história, tá? Lembra que nesse momento eu quero criar conexão com a pessoa? Então, esse é o momento de eu contar para ela o porquê, né, que eu resolvi trabalhar, me dedicar a este trabalho, né? Então, eu digo para ela, então, um pouco sobre a minha experiência. Olá, eu sou a fulana, né? A gente já se conhece um pouco, mas eu gostaria de me apresentar para você um pouco mais aprofundado, né? De forma mais aprofundada, né? Então, eu sou coach de bem-estar, emagrecimento, sou pesquisadora no ramo, eu tive uma experiência de vida, né, em que eu trouxe mais qualidade de vida para mim, para minha família, e isso resultou em mais autoestima, em mais disposição, né, eu tive N benefícios, tá? Então, é importante que você tenha essa apresentação, né, que você comece a roteirizar essa primeira sessão, tá? Então, essa estrutura da primeira sessão é para você começar a estruturar como vai ser a sua primeira sessão, tá? Então, por isso que eu ressaltei para você que é importante você estar anotando enquanto você assiste essa aula, tá? Então, primeiro, quebra-gelo, depois uma breve apresentação, que pode ser profissional ou pessoal, ou uma mescla dos dois, tá? Do profissional e pessoal nessa apresentação. É importante você ter esse script da sua apresentação por escrito. Rascunhe, comece a rascunhar, né, essa sua apresentação. Pode ser curtinho, pode ter 3 linhas, não tem problema, né? O importante é que você tenha segurança para transmitir isso quando você estiver frente a frente com o seu cliente, tá? Então, depois de fazer o quebra-gelo, depois de fazer essa apresentação, eu vou fazer um breve educativo do coaching. Então, o que é o educativo do coaching? Eu vou perguntar para a pessoa, depois de fazer minha apresentação, se ela sabe o que é o coaching, né? Afinal, nem todo mundo está familiarizado com este termo, né? Com essa nova proposta, com essa nova metodologia. Então, eu vou perguntar para ela se ela sabe o que é o coaching. Fulana, você sabe o que é o coaching, né? Você sabe como vai ser a condução do nosso trabalho aqui? Pode ser que ela já saiba, pode ser que ela já tenha uma ideia, né? Uma ideia vaga, pode ser que ela já tenha visto na internet, nas redes sociais, né? E você vai explicar para ela, então, o que é o coaching. Eu preciso ter também um breve descritivo, também rascunhado aí nesse meu script, nesse meu roteiro, né, da minha primeira sessão. O que é o coaching? Então, eu vou explicar para ela, né, de forma breve, não preciso fazer aquela aula, né, sobre o que é o coaching, mas eu vou fazer, assim, uma breve apresentação para ela também do trabalho, né, do que é o coaching. Bom, então o coaching é um processo onde envolve a parceria, né, entre coach e coachee, né, ou seja, eu sou o coach, você que é o cliente, você é o coachee.
Então, essa parceria onde eu vou te guiar através de metas e objetivos para você conquistar o seu estado desejado, né? Então, o que é bem conhecido, né? Bem famoso, bem simples de dizer é você vai sair do estado atual e chegar até o estado desejado. E eu vou trilhar com você esse caminho, eu vou ser uma facilitadora para você conduzir este caminho, para você chegar até o seu resultado, ou seja, até o estado desejado. Então, semana a semana, nós vamos trabalhar com metas, objetivos bem específicos para a gente, degrau a degrau, ir em busca do seu resultado, tá? Então, eu vou fazer esse breve educativo do coaching, tá? Então, a minha apresentação pessoal e profissional e o coaching educativo, eu vou fazer só na primeira sessão. Só é necessário que eu faça na primeira sessão. Nas próximas sessões, eu não preciso fazer mais, tá? Então, por isso que, inicialmente, eu falei que nós vamos abordar questões específicas da estrutura da primeira sessão e vão ter situações também que eu vou estender para outras sessões, que é corriqueiro de eu usar em todas as sessões, tá? Então, especificamente, a apresentação e o educativo do coaching, eu vou utilizar somente na primeira sessão, certo? Então, depois de fazer a apresentação, depois de fazer o educativo do coaching, eu vou entrar no momento que também é muito importante eu fazer já na primeira sessão, que é o meu termo de confidencialidade, né? Então, nesse momento, eu vou dizer para ela, né, para minha cliente ou para o meu cliente, que este é um ambiente seguro, ou seja, o que ela me contar aqui em sessão, o que ela relatar para mim nessa sessão, neste atendimento, daqui não sairá. E esse é um compromisso de ética e profissionalismo que eu tenho como coach de bem-estar e emagrecimento, tá? E que a partir de agora você também precisa incluir isso também no seu trabalho, tá? Então, faz parte do nosso trabalho que exista essa confidencialidade entre profissional e cliente, né? Ou seja, entre coach e coachee. Existe uma confidencialidade. Então, aquelas histórias, né? Lembra que eu falei ontem que às vezes nós vamos ouvir histórias, relatos, até mesmo emocionados às vezes, né? Então, essas histórias que eu ouvir, eu não posso levar adiante, né? Eu não posso sair contando para as pessoas, né? Para qualquer outro ambiente que não seja as conversas que eu terei durante as minhas sessões exclusivamente com este cliente. Então, eu também vou deixar claro que existe um termo de responsabilidade de confidencialidade, tá? Então, eu vou dizer, olha, fulano, você está aqui nessa sessão, eu quero ressaltar que você está num ambiente seguro, tá? Então, a partir de agora, o que você me falar, mesmo que a gente já se conheça, mesmo que a gente seja amiga, que a gente seja parente, primas, enfim, a partir deste momento, o que você me confidencializar agora, que você me disser agora, você está num ambiente seguro, você está num termo, que tem um termo de responsabilidade de confidencialidade, tá? Então, eu vou deixar claro também nessa primeira sessão, tá? Nesse primeiro momento. Então, essa responsabilidade, né, e esses dizeres de confidencialidade eu vou dizer também somente na primeira sessão. Eu deixando isto bem claro na primeira sessão, nas próximas sessões eu não preciso retornar a este assunto, porque já foi dito, já foi esclarecido, a pessoa já está ciente. Então, essas são algumas das partes bem objetivas que eu vou utilizar apenas na primeira sessão. Tá? E aí depois, né, que eu fizer então o quebra-gelo, a apresentação, o educativo do coaching, a confidencialidade, e aí então depois de tudo isso que eu vou partir então para o início da sessão propriamente dita, né, que eu vou começar a abordar a ferramenta daquele dia. Então eu vou abordar com ela qual que é o tema da minha sessão de hoje, o que nós vamos aprender hoje, qual a ferramenta que eu vou trabalhar com ela, tá? E aí eu vou discorrer então a segunda parte da sessão, certo? Então, essa seria a primeira parte da primeira sessão,
tá? Essa seria a nossa primeira parte, a parte introdutória da primeira sessão, tá? Então eu preciso ter isso bem estruturado, né? Ela é simples, né? Quando eu já estou fazendo, quando eu já estou num piloto automático de atendimentos, né? Eu já estou fazendo isso de forma espontânea, automática, né? Com um fluxo de clientes. Mas no primeiro momento, eu preciso ter isso, como eu falei, roteirizado, né? Posso fazer um script, né? E até mesmo ensaiar antes de estar ali com o cliente. Então eu vou roteirizar isso. Então, primeiro, o quebra-gelo, depois a apresentação, depois o educativo do coaching e depois a confidencialidade, tá? Depois dessa primeira parte, eu vou entrar então na ferramenta. Bom, então hoje, para essa primeira sessão, eu preparei, né, a ferramenta tal, tá? Que a gente vai aprender nas próximas aulas, tá? Por que a gente vai abordar a ferramenta na próxima aula? Porque antes de eu aprender a ferramenta, eu preciso saber das técnicas. Lembra que nós falamos de técnicas e ferramentas? São duas coisas separadas, qual a diferença entre uma e outra? Vamos entender isso agora, então, tá? Bom, as técnicas, então, o que são técnicas, né? As técnicas são perguntas que eu faço nas horas certas, durante o atendimento, para o meu cliente. São as perguntas certas, nas horas certas, que eu vou fazer para o meu cliente durante a sessão. São aquelas chamadas perguntas poderosas. Você deve ter ouvido já falar sobre as perguntas poderosas aí na internet, né, nas redes sociais. Muito se fala sobre as perguntas poderosas, sobre as perguntas abertas, sobre as perguntas fechadas, e é isso que a gente vai entender a partir de agora, tá? Então, a diferença entre técnica e ferramenta é que técnicas são perguntas que eu faço ao longo da sessão e ferramenta é um conjunto de perguntas que eu vou fazer durante a sessão e são perguntas roteirizadas. Então, uma ferramenta é um conjunto de perguntas e técnicas que eu vou fazer para ela e essas perguntas elas já estão num script, né? Elas já fazem parte de um roteiro, elas estão já conectadas para um objetivo que eu quero atingir com essa ferramenta, tá? Então, agora nós vamos abordar algumas dessas técnicas, tá? Algumas das técnicas mais importantes e as técnicas que eu sempre utilizo nos meus atendimentos, tá? Primeira técnica que eu quero abordar com você, ela é bem famosa também, ela é muito conhecida na internet, muitas pessoas se falam, algumas pessoas não conseguem ter o total entendimento dessa técnica, que é o rapport. Você já ouviu falar nessa palavra? Rapport. Essa palavra é muito falada no meio do coaching, né? Então, é uma técnica que é usada durante a sessão e é uma técnica muito poderosa para eu usar em todas as minhas sessões, principalmente nesse momento de primeira sessão, tá? Então, o que é o rapport? O rapport é a capacidade de eu criar afinidade com o meu cliente, né? Em tradução, seria como criar sintonia com o meu cliente, né? Lembra que eu falei ontem sobre a empatia? Que a empatia é um caminho para eu me conectar com o cliente? Então, rapport é diferente, tá? O rapport, ele é uma conexão profunda com o meu cliente, mas não necessariamente eu posso estar linkado com a empatia nesse momento. Vou dar um exemplo para você entender um pouco mais sobre o rapport. Você já teve uma situação onde você conheceu uma pessoa e depois de alguns minutos que você começou a conversar com ela, você já se sentiu, nossa, parece que eu já conheço essa pessoa, a gente fala uma coisa e ela também conhece desse assunto e eu faço tal hobby e ela também domina sobre esse assunto e você se sentiu à vontade e você conhecia a pessoa em apenas 15 minutos e você estava abrindo ali quase que toda a sua vida para ela? Então, isso que aconteceu com você foi o rapport espontâneo. E isso é uma técnica que nós vamos utilizar para criar essa sintonia com o cliente. Então, por isso que é importante eu saber, quanto mais eu souber sobre a vida da pessoa, né? Se eu souber quantos anos ela tem filhos, não tem filhos, qual é o ambiente de trabalho que ela tem, tudo isso eu vou usar para criar o rapport, né? Então, no exemplo prático, por exemplo, se eu tenho uma cliente
que ela trabalha na parte administrativa de uma empresa. Então eu sei que ela tem um trabalho formal, que ela lidera equipes, que ela trabalha com gestão de pessoas, né? Então sempre que eu tiver trabalhando uma técnica, uma ferramenta, eu vou sempre linkar algo que tem a ver com o ambiente que ela já conhece, tá? Ou se ela tem filhos, né? A pessoa que tem filhos, ela tem uma vivência diferente de quem não tem filhos. Então, se ela tem filhos, eu vou também me utilizar disso para exemplificar algumas situações, né? Como, por exemplo, eu sempre uso, né, um motivo, né, para trazer a pessoa para os hábitos saudáveis, né? Por exemplo, poxa, você acha que isso que você comeu é saudável? Você daria isso para o seu filho? Né? Qual é a alimentação do seu filho? Qual cuidado você tem com o seu filho, né? Exclusivamente, principalmente para aquela pessoa que começa a dieta, para a dieta, começa a se cuidar, para de se cuidar. Aí eu uso a seguinte pergunta: e se eu te falar que a partir de agora você vai cuidar do seu filho apenas de segunda a sexta, e final de semana você não precisa cuidar, você pode deixar o seu filho fazer o que ele quer, né? A pessoa que tem filho, ela já, não, eu preciso cuidar do meu filho todos os dias, né? E aí que eu linko, né? Então, com a sua alimentação, com a sua saúde, você também precisa cuidar todos os dias, né? Se não tiver você, que vai, não, de nada, o seu universo todo não vai existir se não existir você, primeiramente, tá? Então, isso é criar rapport com o meu cliente, é criar afinidade com ele, sintonia com ele. Então, eu preciso entender mais da sua vida, do seu cotidiano, da sua rotina, tá? Quanto mais eu souber, mais motivos eu vou ter, né? Mais assuntos em comum eu vou trazer para a sessão, tá? Então, essa é a técnica do rapport, tá? Então, é importante eu fazer uma análise completa do meu cliente, ou na primeira sessão, ou até mesmo um questionário pré-sessão, tá? Eu posso mandar um questionário para ele responder antes de vir para o primeiro atendimento. Então, ele vai chegar e eu já vou me antecipar, eu já vou saber um pouco da vida dele, eu já vou saber um pouco da rotina, tá? Eu vou saber com que ele trabalha, o que ele gosta de fazer, né? Qual é o tipo de lazer que ele faz, se ele faz uma atividade física, tá? Então, quanto mais conexão eu trouxer nesse sentido de afinidade e de sintonia, mais rapport eu vou estar criando com o meu cliente, tá? E lembra que eu falei que a sintonia é um dos pontos mais importantes para o cliente fazer esse processo com você, de 10 sessões, 10 semanas, 10 atendimentos, é bastante coisa, tá? Então, o rapport, ele é uma das técnicas mais utilizadas no coach, não só no coach de emagrecimento, mas no life coach, no business coach, em todos os nichos que estão aí do coaching, certo? Então, isso é o rapport, tá? Próxima técnica é a recapitulação. O que é a recapitulação? É você repetir aquilo que a pessoa fala, né? Por exemplo, não a todo momento, tá? Essas técnicas, não necessariamente eu vou pegar todas as técnicas e vou usar em todas elas em uma única sessão. Não, ela é um leque de conhecimentos que você precisa ter para você usar nos momentos que você julgar necessário, tá? Que você achar que é necessário, tá? Então, a recapitulação. A recapitulação, ela consiste em você repetir aquilo que ela disse, tá? Ou seja, você vai reforçar aquilo que ela disse. Você vai mostrar para ela, né, se é aquilo mesmo que ela disse, se é o que ela quis dizer, tá? Então, por exemplo, né? Então a pessoa fez um relato, contou para você, tal, e aí você fala, então quer dizer que você acabou de que você está querendo me dizer que você à noite sente mais fome, né? Então ela relatou para você que ela tem mais apetite durante a noite. Então você quer dizer que à noite você tem mais fome? É isso, tá? Então essa é a recapitulação. Então eu vou recapitular o que ela me disse, tá? Essa também é uma técnica para eu poder confirmar aquilo que ela está me dizendo, tá? Eu vou confirmar aquilo. Ela vai passar a analisar aquilo que ela está me dizendo, tá? Ela vai dizer se aquilo realmente é um ponto mais forte, se é um ponto mais fraco, tá? E essa também é uma técnica
que eu vou usar, como eu disse. Não vou usar todas as técnicas juntas numa mesma sessão. Eu preciso ter esse leque de conhecimento para utilizar em momentos específicos, pontuais do atendimento, tá? Então, sempre que eu achar necessário, eu vou fazer a recapitulação sobre o que ela disse. Isso mostra também para ela, durante a sessão, que eu estou trabalhando com escuta ativa. Lembra que a gente falou ontem, escuta ativa? Então, ela falou, eu prestei atenção, recapitulei, tá? Eu ouvi com escuta ativa, eu prestei atenção, né? Ou seja, estava ali com atenção plena, 100% presente, e eu sou capaz de fazer, então, essa recapitulação, tá? Isso demonstra que eu estou atenta, que eu estou me importando com o seu relato, tá? Então, você vai usar a recapitulação quando você achar que é necessário, quando você ver que é necessário, que cabe durante a sua sessão. Depois, a próxima técnica que eu separei para hoje é a pergunta com escala, tá? Então, o que é a pergunta com escala? Sempre que eu vou fazer uma pergunta para o meu cliente, eu vou perguntar de 0 a 10, por exemplo, né? Então, vou perguntar lá, fulana, você está comprometida com os nossos combinados dessa semana? Sim, estou. O quanto você está comprometida, né? De 0 a 10, que nota você se daria para agora? Agora, nesse momento, quanto você se sente comprometida de 0 a 10? Então, essa é uma pergunta com escala. Eu preciso escalar, eu preciso mensurar o quanto a pessoa está comprometida, tá? E aí, se a resposta for 10, ótimo, ela está totalmente comprometida, né? Se a resposta for 7, for 8, né? Então aí eu já tenho um gancho para perguntar, mas por quê? O que falta para ser um 10? Né? O que está faltando para você? Né? Pergunta aberta, né? Lembra que eu citei perguntas abertas e perguntas fechadas? Daqui a pouquinho eu vou explicar um pouco mais sobre ela. Então, o que falta para ser um 10? Vou perguntar para ela. Falta, né, me organizar um pouco mais. Falta eu respeitar mais os horários das minhas refeições, porque é corrido, e aí o horário passa, e quando eu vi, eu não almocei, tá? Ela vai dizer um pouco mais para você, né? Então eu vou sempre fazer essa pergunta com escala, tá? Para ela. É uma técnica também que eu vou fazer, tá? Então eu vou me utilizar também. A pergunta com escala eu vou usar praticamente em todas as sessões, tá? Praticamente assim, ao final das sessões, praticamente ao final de todas as sessões, eu vou acabar usando essa pergunta com escala, que eu quero saber o comprometimento, eu quero saber a motivação, eu quero saber o quanto ela está, tá? Então eu preciso mensurar isso, até para eu fazer uma análise após a sessão, para eu saber como eu vou conduzir os próximos atendimentos, tá? Bom, então eu entrei aqui na questão da pergunta aberta e pergunta fechada, tá? Então, o que é a pergunta aberta e a pergunta fechada? A pergunta aberta é aquela que permite a resposta detalhada a respeito daquele assunto, tá? Então, como eu falei, né? O que falta para você ser um 10 e não um 7 ou um 8, né? Eu fazendo essa pergunta, a pessoa se obriga a tecer comentários, né, dizer realmente o que falta, né, diferente de eu perguntar, mas falta alguma coisa? Falta alguma coisa é uma pergunta fechada. As únicas respostas que cabem é sim, não ou talvez, tá? Então assim, eu vou sempre tentar colocar na minha rotina de atendimento, durante ali a minha sessão, a condução da sessão, perguntas abertas, tá? E é aí que as técnicas são poderosas por isso, porque elas trazem perguntas abertas, tá? Então, eu vou sempre trabalhar perguntas abertas, porque lembra, um dos meus objetivos é saber cada vez mais, eu investigar o porquê que ele não está conseguindo ter o resultado ainda, né? Se ele está ali com você, é porque ele ainda tem uma jornada a enfrentar, a seguir. Tá? Então eu vou trabalhar com perguntas abertas, tá? Eu vou sempre trabalhar com perguntas abertas e aqui ao longo das técnicas a gente vai ter mais exemplos de perguntas abertas, tá? E quando eu for fazer a pergunta com escala, eu vou sempre fazer perguntas, focar em pontos positivos, tá? Naquilo que ele trouxe
de positivo. Então, o quão motivado você tá, o quão equilibrado você sente, o quão animada você sente. Eu vou sempre reforçar aquilo que é positivo, tá? Eu não vou reforçar aquilo que é negativo, tá? Eu só vou reforçar aquilo que é positivo, tá? Então, o que é negativo, então, se você tá ansiosa, irritado, nervoso, eu não vou dar enfoque a essas questões negativas, tudo bem? Eu vou enfocar coisas positivas, sempre o lado positivo, eu vou trazer sempre o lado positivo, tá? E a última técnica que nós vamos ver hoje nesta aula é a pergunta coringa, tá? Essa técnica eu também vou me utilizar ao longo das sessões, não só na primeira, não só na segunda, tá? Que é essa pergunta coringa. O que é a pergunta coringa? É a pergunta, e o que mais? Tá? E o que mais? Tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de me contar? Né? O que mais? Porque sempre, né, não é no primeiro momento que a gente dá o nosso máximo, né? Que a gente conta tudo aquilo que estão esperando da gente, né? Natural do ser humano. Que a gente sempre deixe algumas coisinhas escondidas lá dentro da gente. Então eu vou sempre fazer essa pergunta. A pessoa me deu um relato, me contou sobre como ela se sente, do porquê ela não é um 10. E o que mais? Né? E o que mais? O que mais você tem para me contar? Tem alguma coisa que você ainda queira me contar nessa sessão? Né? Tem alguma coisa que eu não te perguntei e que você gostaria de me contar? O que mais? Então essa é uma pergunta coringa. Veja que o que mais é uma pergunta aberta, tá? Ela não permite respostas fechadas, sim, não, talvez, né? Eu estou fazendo uma pergunta aberta, né? Então, o que mais você tem para me contar? Você tem mais alguma coisa para me dizer? Tá? E aí, se ela tiver mais alguma coisa lá dentro que ela precisa trazer à tona, é esse momento que ela vai dizer, tá? Então, essa é a nossa última técnica abordada aqui nessa segunda aula. Temos ainda muitas técnicas para abordar, tá? Vai ficar para a próxima aula. Eu espero que você tenha aproveitado essa aula, que você tenha tomado nota. Se você tiver dúvidas, sugestões, comentários, deixa aqui nesse espaço reservado de feedback aqui embaixo desse vídeo, tá? Eu vou ler, vou responder com o maior carinho. A gente tem também o nosso espaço aqui do nosso chat, aqui no nosso site, você pode mandar por aqui também. Eu também vou ler todos os comentários, todas as dúvidas, tá? Fale um pouco mais da sua experiência para mim, eu também quero saber um pouco mais de você, né? O que mais você também tem para me dizer sobre você, tá? Porque é a partir daí que a gente vai entendendo mais a sua necessidade, o seu perfil como aluna, tá? Eu espero que você esteja aproveitando ao máximo esse módulo introdutório, tá? E a próxima aula, já deixa aí reservado também na sua agenda, vai acontecer na segunda-feira, neste mesmo horário, e a gente vai dar sequência aí nessa lista de técnicas e vamos entrar na primeira sessão, tá? Na ferramenta já da primeira sessão, você vai aprender então como conduzir essa primeira sessão que a gente já começou a imaginar a partir de hoje, tá? Obrigada e até segunda-feira.